vamos esperar um pouco, esperar uns 5 minutinhos. Não tudo isso, né? Enquanto isso, vamos rezando, vamos entregando tudo na mão da bem-aventurada Virgem Maria para que ela conduza esse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora tá melhor? O áudio. O áudio tá melhor? Responda aí. A gente vai aguardando aqui um pouco. Já esperar uns 2 minutinhos da 8 horas mesmo. A gente ligou pra testar. Bom, vamos começar? Vamos. Bom, a gente então já vai começar a live falando um pouco sobre a Maria Elisa. Hoje faz 1 ano que a Maria Elisa foi para o céu. Faz 1 ano que a Maria Elisa se encontrou com Jesus, que nós colocamos a Maria Elisa nos braços do Senhor. E a gente queria partilhar um pouco sobre isso, sobre a experiência, sobre essa experiência de amor que nós pudemos viver. Bom, eu gostaria de começar a contar a história da Maria Elisa antes do ventre, né? Antes da Maria Elisa nascer. Na verdade, no comecinho ali da gravidez, quando a gente descobriu a gravidez, foi uma alegria muito grande. E neste começo da gravidez, a gente conheceu Santa Catarina de Sena. Foi antes da gente descobrir a anencefalia, e Santa Catarina de Sena fala muito sobre a dignidade da vida humana. E uma frase dela que ecoou nos nossos corações durante os 7 meses, os primeiros 7 meses do ano passado, foi permanecer nas doces chagas de Cristo. E ela fala muito sobre a dignidade da vida humana. Ela fala que se nós compreendemos a dignidade da vida humana, nós compreenderemos tudo, nós compreenderemos o amor de Deus. E a Maria Elisa, ela traz para nós isso, a dignidade da vida humana. A Maria Elisa foi digna de ser amada, digna de ser mimada. Mesmo nesses 7 meses apenas de gravidez, a Maria Elisa nasceu sendo digna de ser amada, né? O tema dessa live é Nada que vem do amor é imperfeito, que é uma frase de uma beata, e é exatamente isso. Eu queria que a Cintia falasse um pouco. Bom, eu vou tentar falar um pouco, vou tentar falar a minha experiência que eu tive na gestação da Maria Elisa, falar essa experiência de amor e cruz que foi toda a gestação, toda a minha gestação, todo o nosso calvário e toda a nossa entrega de amor para Deus. A vida da Maria Elisa, ela nos constrangeu de tal forma e mudou a nossa forma de ver a vida, mudou a nossa forma de enxergar as pessoas, mudou a nossa forma de lutar pelas pessoas. Eu acho que é algo que eu já postei bastante, que eu já falei bastante nas lives, que assim, o que Jesus me falava, o que Deus me falava era que, independente daquilo que é a vontade nossa humana, a gente tem que ter o nosso coração unido com a vontade de Deus. Às vezes a gente não espera isso. Pra gente, como recém-casados, depois de 4 meses que a gente casou, a gente descobriu que a gente estava grávidos, né? Se assim a gente pode dizer. Mas depois de 4 meses, a gente tinha toda aquela ansiedade no nosso coração de gerar um filho, de gerar um fruto do nosso amor.
o amor entre nós é tanto que que o amor em forma humana vem. Então a gente sempre espera o melhor para os nossos filhos, a gente sempre sonha com o melhor. A gente sonhou com uma gestação normal, porque todas as pessoas me disseram que eu ia ter uma gestação normal, que nada ia acontecer. É, e aí, quando a gente descobriu a anencefalia, foi um baque pra gente. E assim, eu me peguei pensando, mas por que comigo, sabe? Eu já tenho todas essas coisas que acontecem na minha vida, que quem acompanha a minha história sabe que não é fácil. Eu tenho epidermólise, eu perdi a minha irmã, e muitas outras coisas que aconteceram durante a minha infância, durante a infância do Gustavo, que é uma história de superação, de dor, de cruz, mas também uma história de amor. E aí, então, quando a gente descobre que a Maria Elisa é um bebê com anencefalia, a gente duvida do amor de Deus. A gente acha que Deus escolheu o melhor, o pior pra gente, que Deus não tá com a gente, que Deus nos abandonou. Porque a gente se questionou também. A gente também teve esses pensamentos, nossa, mas por que tanta pessoa, sabe, que às vezes não, não quer ter filho agora, ou que não espera, ou que, não sei, sabe, passa um monte de coisa na nossa cabeça. E assim, a gente duvida mesmo do amor de Deus, a gente perde a fé, mas Deus sempre vem lembrar a gente que os planos dele são melhores e maiores, ainda que a gente não entenda, ainda que a gente não compreenda. Eu me lembro que no começo da gestação eu não. Eu fiquei muito triste porque eu fiquei sabendo do diagnóstico da Maria Elisa. Eu pesquisei de todas as formas possíveis, eu tentei de todas as formas encontrar uma solução, encontrar uma cura para minha filha, ler aquele diagnóstico do morfológico e falar assim: não, não é mentira, o médico tá mentindo. O médico falou isso porque, sei lá, ele viu errado, a gente tem que fazer um segundo exame para comprovar. E aí você começa a pesquisar na internet as coisas, e aí você vê que não tem cura, não tem o que fazer, que infelizmente, como os médicos dizem, é uma vida que é incompatível, que não vai sobreviver fora do útero. E aí depois a gente começa a tentar encontrar formas de se consolar, a tentar encontrar formas de acolher a vontade de Deus. Não é uma vontade fácil, não foi algo fácil pra gente. Acho que nem agora é uma vontade, às vezes, fácil, ainda mais hoje que Maria Elisa estaria fazendo um ano, se tivesse viva. É lógico que a gente sonha, que a gente pensa nela, que a gente tem todo um planejamento, ainda que ela não esteja aqui, a gente fica pensando, mas se ela estivesse aqui, como que ela estaria? Como que seria o som da voz dela? Como que, sabe, como que ela agiria? Qual que seria o temperamento dela? Seria melancólica, sanguínea? Então a gente sempre espera o melhor, né? Quando a gente tem um sonho, a gente sempre quer que algo aconteça de forma totalmente perfeita. E às vezes não é o perfeito. E o Gustavo, ele falou hoje uma palavra de manhã que eu fiquei refletindo nessa palavra, que é 1 Coríntios 13:10, né? Isso. Que diz, quando vier o que é perfeito, enfim o imperfeito desaparecerá. Então, às vezes a gente acha que aquilo que Deus manda é imperfeito, quando na verdade não é, quando a gente precisa ter uma ótica diferente, a gente precisa tentar enxergar com os olhos de Deus, a gente precisa colocar mesmo o óculos de Deus e enxergar que, apesar de toda aquela situação de dor, de sofrimento, de negação, de não querer aceitar que tá acontecendo isso com a gente, de não querer, sabe, não querer passar por isso. A gente é egoísta mesmo, a gente fala assim, mas por que com a gente? Por que tudo isso?
Então a gente precisa vestir esse óculos, enxergar dessa maneira para que a gente veja essa situação como perfeita, porque Deus não cria nada imperfeito. O amor dele é perfeito e se ele mandou a Maria Elisa pra gente, Deus tem um propósito. Através da minha vida, da vida do Gustavo, da história da Maria Elisa, de ajudar outras pessoas que estão passando por isso, de fazer com que essas pessoas elas se superem, elas transcendam, elas encontrem um sentido através da dor e passar por cima da dor, porque o ser humano ele é capaz de sofrer. E quando a gente está em Cristo, quando a gente vive isso diariamente com Deus, a gente tem essa intimidade com Deus, ainda que doa, ainda que sangre, ainda que a gente chore, ainda que não é isso que a gente espera, a gente encontra um sentido. Hoje, depois de um ano, a gente entendeu o propósito de Deus, a gente sabe que Deus tinha outros planos para a vida da Maria Elisa e que era necessário. Exatamente. No começo da gestação, o médico, a primeiro diagnóstico que a gente teve, o médico ele falou pra gente que era incompatível com a vida. Eu queria frisar nessa parte de incompatível com a vida, porque na hora o que eu entendi foi que a Cíntia teria um aborto espontâneo ou alguma coisa do gênero, que estava com 3 meses, ela era incompatível com a vida, ela não poderia viver. Como eu posso dizer? Esse pensamento é tão pequeno da incompatibilidade com a vida, porque a Maria Elisa, ela viveu no ventre da Cíntia por 7 meses. A Maria Elisa era compatível com a vida. Muitas vezes trazendo isso para nós mesmos, nós separamos as coisas como perfeitas e imperfeitas. O que é imperfeito precisa ser jogado fora, porque é incompatível, porque não cabe, porque não é descartável. E muitas vezes nós não fazemos isso apenas com as crianças que são que têm anencefalia, que têm microcefalia, as crianças que são que vão nascer com alguma deficiência. A gente não faz isso apenas com elas. Nós olhamos para nós todos os dias e nós, porque nos achamos imperfeitos, queremos nos jogar no lixo. Nós muitas vezes queremos nos jogar no lixo. Essa mentalidade tem entrado dentro dos corações. Essa mentalidade tem entrado muitas vezes dentro de nós, muitas vezes com síndrome do pânico, ansiedade, tentando ser perfeito, tentando se encaixar dentro de algo e não conseguindo, porque nós não nascemos para cá. Nós não nascemos para cá. E nós alcançaremos a perfeição quando nós encontrarmos aquele que é perfeito. A Maria Elisa não foi descartável. Os bebês com microcefalia, com anencefalia não são descartáveis. Porque quando o perfeito voltar, o imperfeito desaparecerá. Não sou eu, Gustavo, não é a Cíntia que vamos definir quando ele nasce, quando morre. Não é sobre nós, não é sobre a nossa miséria, não é sobre o que eu acho, o que eu penso, é sobre aquilo que é quando o perfeito voltar, o imperfeito desaparecerá. E colocando nessa lógica, nessa caixa de perfeito e imperfeito, os bebês com anencefalia, sendo bem claro, os bebês com anencefalia são perfeitos? Não. A perfeição humana não cabe nessa caixa. Microcefalia, anencefalia, não cabem nessa caixa de perfeição humana. Mas entender que a Maria Elisa, ela trouxe para nós aquilo que nós jamais poderíamos experienciar e que nós nunca experienciamos, por sermos pais de primeira viagem e por amar alguém sem ver, entende? É você entender que muitas vezes a nossa história te choca, muitas vezes a nossa história te emociona. Não é porque a gente é bom, não é porque a gente segue a Deus. Não é, a gente não é perfeito, jamais. Mas é porque nós decidimos amar aquilo que nos olhos humanos não deveria ser amado.
E nós muitas vezes não amamos quem está do nosso lado. Os casamentos têm fracassado porque nós queremos que o outro seja perfeito. Os relacionamentos entre pai e filho têm se desgastado porque nós queremos que o outro seja perfeito. Nós colocamos sobre o outro um véu de perfeição, um olhar de perfeição. Nós queremos ser perfeitos e que o outro seja perfeito, e nós ficamos frustrados, porque nós seremos perfeitos quando o perfeito voltar. Nós não nascemos para cá, nós nascemos para o céu. Nós nascemos para estar com aquele que é perfeito, e nossa ânsia de perfeição não vai parar no outro. Não é no outro que nós devemos jogar as nossas ansiedades, não é no outro que nós devemos jogar aquilo. Porque se nós olharmos para a vida da Maria Elisa com esse olhar humano, nós teríamos abortado. Porque o médico ele olhou pra gente e falou assim, olha, ela é incompatível com a vida. Se ela é incompatível com a vida, ela poderia ser jogada fora. Mas o Senhor Jesus fez com que nós olhássemos com outros olhos. E o Senhor Jesus quer que você olhe com outros olhos. E nesta noite eu não quero parar só nos bebês, não quero parar só no aborto, eu quero parar em você. Quantas vezes você tem se olhado e você tem se cobrado essa perfeição? Você tem cobrado isso de você. Você tem olhado para você e você tem vontade de se matar porque você não consegue seguir isso que você está sentindo. Você quer ser perfeito, você quer essa ânsia de não errar, de acertar, você fica com ansiedade, o seu coração treme. Sendo que você tem que olhar para a sua humanidade e falar, sou imperfeito, mas eu fui sonhado por alguém. O Senhor Jesus sonhou com você. Nós não abortamos a Maria Elisa porque nós olhamos como Cristo olhou para nós. O Senhor Jesus poderia ter muito bem falado para mim, para Cintia, olha, vocês são imperfeitos, tchau, nem vivam nesse mundo, mas o Senhor Jesus deu uma chance para nós. E foi essa chance que nós demos para a Maria Elisa. Nós fazemos aquilo que Cristo nos ensinou a fazer. Não é nada demais, não é nada mais. Nós olhamos para Ele como nós olhamos para Maria Elisa, tentamos olhar para Maria Elisa como Ele olhou para a gente. Acho que é difícil falar depois disso, mas eu tava aqui pensando que em tudo aquilo que o Gustavo falou agora, a gente tem essa cultura mesmo de querer jogar o outro fora, de querer descartar o outro fora. Eu me recordo muito de quando eu estava no centro cirúrgico, eu dei entrada na maternidade no dia 9 de julho, eu estava ali com algumas dores já quase entrando em um trabalho de parto, num trabalho de parto ativo, mas a todo momento os médicos diziam que a Maria Elisa ia morrer, que a todo momento que ia acabar. E a gente ficou ali acho que uns 4 dias e cada vez mais a Maria Elisa se superando, cada vez mais a Maria Elisa sobrevivendo e o coração batendo. E eu fiquei lá internada e os médicos acharam que quando eu dei entrada para ser internada, eles falaram, amanhã o seu trabalho de parto vai acontecer e você vai fazer uma cesárea ou um parto normal. E eles foram vendo que não, que cada vez mais a Maria Elisa ia lutando e a gente ia lutando com ela. Então, na cabeça deles, eles tinham um entendimento que pra que ela tá fazendo isso? Por que ela está se submetendo a isso quando ela não precisa disso? O psicólogo me falava isso. Mas você não quer induzir o seu parto? Eu não queria induzir meu parto. Se eu nasci, se a minha mãe me deu a dignidade para eu estar aqui, para eu nascer, por que eu não daria dignidade para minha filha nascer? E pegando o gancho do que o Gustavo falou, a gente tem isso com as pessoas.
não serve, eu não quero mais falar, é muito difícil de lidar, eu vou me afastar, tem vícios, eu não tô pronto para amar, ai, é uma pessoa difícil, eu não consigo amar, eu não consigo lidar com essa pessoa. E assim, ninguém é perfeito, ninguém vai ser perfeito. A gente que tem esse conhecimento da palavra de Deus, a gente luta para ser perfeito, para chegar à perfeição, porque na palavra diz: sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. E esse é um caminho muito difícil, é um caminho de acerto, de queda, de cair, de levantar, de lutar de novo. Então, assim, eu só vou ser perfeita quando eu encontrar com Jesus, aquele que é perfeito, que é santo dos santos, que preenche a minha alma. E a gente tem muito isso na nossa cultura. O outro tá doente, não serve, o outro tá em depressão, o outro tem ansiedade, ou seja lá o que for, a gente descarta, a gente joga fora. Hoje a gente não tá aqui para falar que nós defendemos a vida, defendemos vidas de bebê com anencefalia. A gente tá aqui para falar muito mais do que isso, que a gente precisa lutar pela vida, independente de quem seja. Independente se é um bebê, se é uma criança, se é um adulto, um jovem, um idoso, seja o que for, branco, preto, o que for, a gente precisa olhar para o outro e encontrar Jesus nesse outro, por mais difícil que ele seja, por mais imperfeito que ele seja, por mais doloroso que seja lidar com ele, a gente precisa olhar para esse ser humano e encontrar a dignidade, e entender que ele tem uma alma, entender que ele tem uma história, entender que ele tem pessoas que por trás daquilo que ele está vivendo, de quem ele tem um coração de carne que bate, que ele sente dor e que dói. E a gente precisa ter esse olhar de misericórdia com o outro. A ter esse olhar de falar assim, olha, você não é perfeito, mas eu te amo. E eu penso muito nisso. E se minha mãe tivesse me descartado? Porque a minha irmã nasceu primeiro, eu sou 3 anos mais nova que minha irmã, e os médicos falaram pra minha mãe que provavelmente eu viria com também epidermólise. E a minha mãe foi ali quase assim no auge para me abortar, para descartar a minha vida, mas ela pensou, mas ela sentiu amor, mas ela se decidiu por mim. E se ela não tivesse decidido por mim, se ela tivesse me descartado, hoje eu não estaria aqui contribuindo, não estaria ajudando talvez quem está passando por uma situação muito difícil. Então a gente tem que olhar para o outro com esse olhar de amor, de misericórdia. Olhar para o outro e entender que ele não é perfeito, ele não vai ser perfeito. A gente tem sim que lutar para ser perfeito, para ser melhor a cada dia, óbvio, superando os nossos limites, os nossos defeitos, mas a gente tem que amar independente de qualquer circunstância, de qualquer situação. E até mesmo quando assim, a Maria Elisa, eu fui pro centro cirúrgico e assim, e eu tava ali sendo preparada para fazer a cesárea, e aí quando a Maria Elisa nasceu, eles desprezaram aquilo que a gente estava vivendo. Eles descartaram mesmo a Maria Elisa, colocaram ela num saquinho preto e deixaram ela ali e nem mostraram ela pra gente, não falaram que ela já tinham retirado ela de dentro do meu ventre e assim, eles ainda perguntaram se a gente queria ver, se a gente estava disposto a ver. Como que eu não poderia ver alguém que é carne da minha carne, sangue do meu sangue, que foi gerado em mim, que foi feito através pelo amor entre mim e o Gustavo. Então, até nisso tem uma cultura descartável, uma cultura de não é perfeito, não veio ali bonitinho, joga fora, os pais não vão querer ver. E a gente foi lá e provou que não, que a gente queria ver
a gente amou a Maria Elisa, mesmo o corpo dela sendo frágil, mesmo ela estando ali morta, porque ela já saiu de dentro de mim, ela já estava morta. Provavelmente ela morreu quando eu estava tendo as contrações. Então assim, é algo muito forte e presente pra gente, que a gente, independente do que seja e do que for, a gente tem que olhar pro outro e amar e se dispor a isso. Não, a gente não ia falar nada disso. Não estava planejado pra gente falar disso, mas a gente orou antes e o Senhor tem conduzido esse momento. Então acho que Deus quer falar através da vida da Maria Elisa, através desse momento, para as pessoas que a gente precisa mesmo ter esse olhar de compaixão com a dor dos outros, compaixão com a vida dos outros, com a diferença dos outros, com seja o que for. Depois do que a gente descobriu a anencefalia, foi idas e idas pro hospital. A gente foi muito pro hospital. A gente passava semanas, depois voltava. Antes do Veni Creator, que foi um evento que o Frei Gilson orou pela Cíntia, a gente estava no hospital. Depois a gente saiu do hospital e a gente ia muito pro hospital. E uma coisa que a gente via é que mesmo em meio às nossas dores, porque a gente sabia que um dia ia acontecer. A gente não sabia quando ela ia nascer, não tinha horário preparado, não tinha dia do parto, não tinha todo esse ritual que geralmente tem. Não tinha. A gente ia pro hospital e falava assim, será que aconteceu? Será que não aconteceu? Será que ela tá morta? Será que não tá? E os médicos falavam, não, agora foi, agora infelizmente eu vou dar a notícia pra vocês. E a Maria Elisa estava viva. E muitas vezes aconteceu isso. Isso nos lembrava muito que nós não devíamos colocar expectativas sobre aquilo que Deus queria fazer nas nossas vidas. Nós não deveríamos colocar expectativas sobre aquilo que o Senhor faria. O nosso sonho é que num dos ultrassons elas assim, nossa, o milagre aconteceu, a Maria Elisa está viva, ela veio saudável, o crânio formou novamente. Mas nós sabíamos aquilo que era a vontade de Deus e nós entendíamos isso e falávamos, olha Senhor, faça aí a tua vontade. E muitas vezes nessas nossas expectativas, o que mais nos machucavam não era nem aquilo que falavam, ou os diagnósticos, os documentos, mas o olhar das pessoas. Quando a Maria Elisa nasceu, teve uma enfermeira em particular que eu lembro do rosto dela até hoje, do olhar que ela fez para minha filha. E isso foi uma coisa que me machucou muito. Eu não falei nada, eu fiquei bem tranquilo. Depois também eu fiquei bem tranquilo. Eu não ia falar nada pra mulher, né? Porque eu ia arrumar barraco. Eu não ia falar nada pra mulher, eu fiquei tranquilo, fui. Mas aquele olhar dela não saía da minha cabeça. Depois de uma semana eu tava rezando na frente do Santíssimo. E o que o Senhor me colocava no meu coração é que aquele olhar que aquela mulher fez para minha filha muitas vezes acontece dentro das casas. Quando nós muitas vezes queremos do outro aquilo que o outro não consegue dar. Muitas vezes nós exigimos do outro a perfeição, nós exigimos que o outro seja na verdade da forma que a gente acha que é perfeito, da forma que nós achamos que devia ser, da forma que nós achamos que deveria acontecer. Nós olhamos com olhar de repúdio para o outro. Nós não olhamos mais a dignidade da vida da nossa esposa, nós não olhamos mais a dignidade da vida dos nossos filhos, nós não olhamos mais a dignidade da vida dos nossos pais, nós só queremos que a nossa vontade seja feita. E quando a nossa vontade não é feita, a gente olha com repúdio. E a gente não vê a dignidade que Deus colocou ali.
Muitas vezes nós queremos que os nossos desejos sejam feitos, mas é necessário entender que a outra pessoa nasceu para ser amada e que ela é digna de ser amada. E que a outra pessoa, ela é digna da forma que ela é, do jeito que ela é. É necessário levar o outro para o céu, levar o outro para o paraíso, levar a nossa esposa para o céu com as nossas atitudes. E a partir do momento que nós olhamos sem dignidade para a vida do outro, nós não conseguimos isso. O Senhor Jesus olhou com dignidade para a vida do leproso, até para a vida da adúltera. O Senhor olhou com dignidade, é esse olhar que nós devemos olhar. E é esse olhar que aquela mulher que olhou com repúdio para minha filha achou estranho que eu estava olhando para ela. Eu entendo que muitas vezes as pessoas não fazem aquilo que a gente quer. Mas eu insisto em falar que isso que a gente está falando agora tem que começar dentro da nossa casa. Tem que começar olhando para o outro dentro da nossa casa. Não é sobre se você tiver um bebê com anencefalia, se você tiver que decidir entre a vida ou não, porque isso pode nunca acontecer, mas se você olhar com o outro com dignidade dentro da sua casa, as pessoas vão olhar esse olhar diferente que você tem. As pessoas vão olhar o Jesus que está em você. As pessoas vão entender que elas são dignas de serem amadas por Cristo. Não sei. Eu acho que o momento que foi mais difícil para mim durante a gestação era justamente esses olhares mesmo. Quando as pessoas elas descobriam que a minha filha tinha anencefalia e que ela ia morrer e que um monte de coisa, acho que o mais difícil era esse olhar pra mim, sabe? De dó, coitadinha, de novo passando por isso, de novo ela vivendo uma dor. E isso era algo que me marcou muito. Ou pessoas fingindo que nada aconteceu, que tudo estava bem, fingindo que eu não estava grávida, fingindo que não existia Maria Elisa. Como eu já comentei em algumas publicações que eu fiz, a gente não sabia o sexo do bebê. Toda vez que a gente fazia ultrassom, a Maria Elisa estava sempre com a perninha fechada, justamente pelo meu líquido amniótico ele ter ido todo embora, porque eu tive bolsa rota no 5º mês de gestação. Então, assim, a gente não conseguia saber se era um menino ou uma menina, e a gente tinha alguns nomes que já tinham sido escolhidos. E era muito difícil quando as pessoas perguntavam, mas você vai pôr o mesmo nome, o nome que você escolheu para o bebê? E eu ficava assim, indignada. Porque assim, como assim? Só porque vai morrer? Só porque eu não sei quanto tempo vai viver aqui dentro, eu vou dar um nome que não faz sentido pra mim, que não tem um significado importante pra mim, porque é descartável? É um bebezinho aí, põe qualquer nome, deixa sem nome. E assim, eu sou muito grata a Deus, porque durante toda a minha gestação, é óbvio que a gente esperava um milagre, a gente fez novena pra Beretamola. E no 9º dia a gente foi pro hospital. E no 9º dia a gente foi pro hospital, porque eu já tava entrando em trabalho de parto, mas assim, eu rezava, eu orava, eu pedia a Deus para que o milagre acontecesse, a gente colocava em oração, no grupo de oração, fazia um monte de coisa, porque a gente tem esse desespero humano, que a gente quer que aquela situação, que aquele sonho seja perfeito. E às vezes não é a vontade de Deus, às vezes Deus tem outro plano e Ele sabe o porquê, Ele entende o porquê, e lá na frente a gente entende o porquê dessa situação ser dessa maneira, mas assim, até perdi o que eu ia falar. Eu perdi o que eu ia falar, gente. O que eu tava falando? A gente entende porque é dessa maneira.
Nossa, gente, deu um branco. Ai, amor, continue. Depois quando eu lembrar, eu retorno. Amém. Então foram 7 meses dessas dúvidas, desses questionamentos que nós tínhamos, do que ia acontecer, de como ia acontecer, se a Maria Elisa ia ser menino, se ia ser um menino ou uma menina, se ia nascer prematuro ou será que nasceria com os 9 meses mesmo? Se ela viveria 2 dias, 2 horas ou 2 minutos. Nós não sabíamos o que ia acontecer, nós não sabíamos como ia acontecer, mas nós sabíamos que ia ser lindo. Eu queria, pra gente já ir finalizando, né, falar um pouco sobre o dia do nascimento. Eu trabalhei no dia do nascimento porque eu não sabia o que ia acontecer. E eu cheguei no hospital, era umas 6h30. Eu lembro que 7 horas pediram para eu descer, porque a bebê ia nascer, a Cíntia estava com as contrações. A gente não sabia se ia ser parto normal, se ia ser cesárea, a gente ia descobrir na hora também. E quando eu cheguei lá, a Cíntia estava tendo as contrações, os médicos atendendo ela, falando com ela. E a gente foi o médico fez o exame e a gente descobriu, que na verdade a gente já sabia, mas o médico falou, nossa, o cordão umbilical tá para fora, a gente então precisa levar para a sala urgente. Levou para a sala e eu fiquei aguardando. E naquele momento eu entendia que Jesus estava vindo buscá-la. Eu não esperava mais o choro dela, porque eu sabia que Jesus ia vir buscá-la. Quando eu entrei na sala, a Cíntia já estava deitada, a gente aguardou, estava um silêncio muito grande. Todo mundo estava constrangido, o médico, o anestesista estava até assustado, coitado. O anestesista estava muito assustado, estava tudo em silêncio. A sala se silenciou. A gente pôde sentir que a Maria Elisa nasceu, né? Era 8h32 do momento que a Maria Elisa nasceu e colocaram ela do lado. Colocaram ela lá, não falaram pra gente nada. Eu vi de canto assim, vinha um ou outro ver o que estava acontecendo, abrir pra ver como era a bebê. E o anestesista perguntou se a Cíntia queria dormir, ela falou que não. E o médico falou pra gente falou pros enfermeiros, vocês perguntaram pra eles se eles queriam ver? E daí eles perguntaram depois, a gente viu depois do parto, né? Depois que ele fechou, tudo mais. E esse momento foi sublime, né? Apesar de ser o momento mais doloroso da minha vida, apesar de ser o momento mais difícil da minha vida, entender que nós olhamos com dignidade para aquela pequena pacotinho de gente. Nós olhamos com dignidade para ela. Apesar de entender as nossas misérias, que a gente é pequeno, que nós não somos nada além de miseráveis. Poder ter olhado com misericórdia para a vida dela. É o que nós desejamos, o nosso coração assim, fazer olhar com misericórdia para o outro. Nós precisamos olhar com dignidade para a vida do outro. E eu repito, isso começa dentro da nossa casa. Isso começa com a vossa esposa, os vossos pais, o vosso esposo. É necessário olhar com o outro com dignidade. E quando o outro te tirar do sério, lembra que a vida dele importa, a vida dela importa. E que nada que vem do amor é imperfeito. O Senhor Jesus não faz nada sem um propósito. E se Ele te colocou dentro deste matrimônio, se Ele te colocou dentro dessa família, Ele tem um propósito de te santificar. Acho que, como eu falei no começo da live, Deus tem as suas formas de santificar a gente. E assim, acho que pra mim foi muito mais doloroso quando a minha irmã morreu do que quando eu descobri que a Maria Elisa tinha mencefalia. Tanto que no dia que eu tava prestes a ganhar ela, eu tava, lógico,
que com dor, porque é muito doloroso esse momento. Eu mandei até saindo uns áudios por aí, gente, eu tô morrendo, porque, tipo, é muita dor, eu nunca... E assim, eu não achava que eu ia passar por isso, eu achava que eu ia morrer numa contração mais forte, ou que eu ia morrer na cesárea. Mas assim, até nisso Deus é misericordioso, Deus é bondoso. E assim, mesmo aquele momento sendo tão difícil, eu sabendo que a minha filha já tinha morrido, eu sabendo que todo aquele ambiente estava pesado, que os enfermeiros estavam cochichando com os médicos, que eles deviam estar se questionando, mas por que ela tá fazendo isso? Ou falando sei lá o quê, ou com pena ou com dó. Mas foi o momento mais... eu estava feliz, eu estava abraçada à minha cruz e dançando com a minha cruz. Eu estava ali, mesmo abraçando a minha cruz e falando, se é dessa forma que o Senhor quer me santificar, então, amém, eu aceito. Apesar de ter deixado a minha filha com o Senhor, amém. E assim, foi um momento feliz, apesar de tudo que aconteceu. Como eu já publiquei alguns textos falando disso, contando um pouquinho mais, porque acho que deram pra perceber, eu sou melhor com escrever do que falar pessoalmente, falar em vídeo, essas coisas. Mas foi um momento feliz, um momento que eu sabia que a minha filha estava contemplando aquele a quem eu tanto desejo, aquele a quem eu tanto almejo, aquele ao quem a minha alma deseja, anseia em contemplar, em amar, em adorar. Então, apesar de toda essa história trágica, a gente que casa e a gente tem esse sonho de tipo, vamos engravidar, a gente que é aberto à vida e a gente sempre falou, aceitamos os filhos que o Senhor nos mandar, a gente nunca espera isso. A gente sempre espera e acha que vai ser tudo bonitinho, que vai ser tudo perfeitinho, quando Deus tem os seus planos, quando Deus tem as suas lógicas que a gente não entende, que a gente só passa a entender depois de muito tempo. E ainda assim a gente entende, mas ainda fica com aquele sentimento, mas eu queria dessa forma, quando Deus tem outras coisas para nos dar, tem outros planos para realizar, tem outras maneiras para nos amar, para nos santificar. E eu acho que é isso que o Senhor quer nos dizer através dessa live, através da vida da Maria Elisa. A vida da Maria Elisa não é em vão, não foi em vão, nunca será em vão. Ela, para mim, para o Gustavo, para a mãe do Gustavo, para minha mãe, para as pessoas que são próximas da gente, ela nunca será em vão. Ela sempre será lembrada, porque ela trouxe muito aprendizado, muito amor. A gente conseguiu, eu como mulher, como esposa e como mãe, consegui entender outras mulheres, consegui compreender a dor de outras mulheres que talvez passam por situações muito difíceis, pior que talvez a minha, e eu consegui ter esse olhar de misericórdia para o outro, ter esse olhar de amor, de entender que o outro não é perfeito e que eu não posso exigir dele essa perfeição que só em Cristo a gente consegue, só em Deus a gente consegue encontrar. E eu acho que é isso. É isso. Para finalizar, algumas pessoas que têm filhos com deficiência ou pessoas que são mais carentes, pessoas que olharam os nossos testemunhos, mas bastante pais que têm filho com deficiência já vieram nos procurar, já vieram falar com a gente, e o Senhor colocou no nosso coração que através da história da Maria Elisa a gente vai fazer uma campanha de arrecadação para crianças com deficiência, né? Para essas crianças que muitas vezes são abandonadas, essas crianças que muitas vezes são olhadas como descartável,
Essas pessoas com deficiência que muitas vezes são olhadas como menores, menosprezadas de fato. O Senhor colocou um impulso muito forte no meu coração de ajudar e acolher essas pessoas. Essas pessoas que muitas vezes são olhadas sem a devida dignidade mesmo. Porque têm deficiência, porque não são perfeitas, não são aquilo que nós esperamos que elas sejam. Então eu vou divulgar aí nos próximos dias, a Cíntia também. E eu conto com a ajuda de vocês, tá bom? Deus abençoe. Obrigado por assistirem. E nunca esqueçam que toda vida tem valor, pois foi dada pelo Senhor. Nada que vem do amor é imperfeito. É isso. Acho que o amor ele é mais forte que tudo. Ele é mais forte que a morte, mais forte do que todas as coisas. O amor, ele não cria nada imperfeito. Tudo que vem de Deus, ele é perfeito, independente de qualquer coisa, de qualquer circunstância. E ainda que esse amor doa, ainda que esse amor machuque, é um amor que nos salva, é um amor com um sentido diferente. E, bom, quem quiser chamar a gente, partilhar, contar sua história, a gente está aqui sempre disponível. Mãe, se você conhece alguma mãe que está passando por alguma situação difícil, por alguma perda gestacional ou neonatal, pode falar com a gente. A gente está aqui para partilhar, apesar da gente ter vivido a mesma dor, mas a gente quer partilhar que mesmo na dor, mesmo através da dor, existe um sentido, existe um propósito. É isso, gente. Fique com Deus. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau.